Acho que o Palmeiras deixou de perder pontos essa temporada, principalmente nos jogos em casa. A gente viu a campanha do Palmeiras na última temporada, perdendo pontos para Fortaleza em casa, para Cuiabá sendo derrotado por 2-0, para Bragantino. Agora o Palmeiras mantém uma regularidade dentro de casa e, como visitante, ainda não perdeu nesta atual edição do Campeonato Brasileiro. As duas derrotas do Palmeiras em casa, a primeira aconteceu na estreia para o Ceará e depois para o Atlético Paranaense do Felipão, que vinha numa boa sequência, numa boa fase, acabou derrotando o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Isso que citou o Piperno das Copas é importante. A gente destaca aqui o Fluminense, que para muitos joga o melhor futebol do Brasil, até concordo, o Fluminense dentro, fora de casa, é um time que se impõe bastante com o comando técnico do Fernando Diniz, mas saiu de maneira precoce da Copa Sul-Americana. Isso significa que o Fluminense tem, de vez em quando, semanas livres para poder trabalhar, é uma viagem a menos, porque em competições da Conmebol, seja Libertadores ou Copa Sul-Americana, dependendo do adversário que você enfrenta, o Flamengo, a gente pega aqui, o Flamengo foi enfrentar o Tolima, para você chegar até Imbagué é uma viagem de avião, mais 6 horas de ônibus, e isso ida e volta, né? Então desgasta bastante seu time, faz muita diferença, e o Palmeiras já saiu da Copa do Brasil, ou seja, agora o Palmeiras vai ter uma semana livre depois de muito tempo. Eu não lembro qual que foi a última semana livre do Palmeiras, do Abel Ferreira. Era uma competição atrás da outra, decisões. Teve o São Paulo na Copa do Brasil, pela Libertadores. Vai enfrentar agora o Atlético Mineiro. Então ele vai ter essa semana aí para trabalhar, principalmente visando esse jogo contra o Galo. Nos dias 3 e 10, já está se aproximando. E também acertar aquilo que precisa ser acertado para o Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras mantém uma regularidade, como você disse, nos últimos 56 jogos, apenas 5 derrotas. Uma dessas derrotas, eu acho que foi pro Chelsea, né, no Mundial de Clubes, Ceará, Atlético Paranaense. Então é um time que vem mantendo aí uma regularidade, e outras 2 derrotas para o São Paulo também, né? Primeiro na final do Campeonato Paulista e agora mais recente na Copa do Brasil por 1-0 no Morumbi, sendo que o Palmeiras venceu o segundo jogo, mas foi eliminado. Então é um time que mantém a regularidade. O Pedro falou sobre a regularidade, né, desse time do Palmeiras, e realmente é um time muito regular. Agora, é um time também que o Piperno falou, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro, não, é o segundo melhor zagueiro da história do Palmeiras. Acho que dos últimos 50 anos a minha dupla seria Luiz Pereira e Gomes. Sim, o Piperno colocaria o Gomes nesse time da história do Palmeiras. Até porque superar o Luiz Pereira... Aí não. O Everton, Aí não. Dá, né? O Everton tá entre os melhores goleiros da história do Palmeiras. Então, você já tem uma grande defesa. E você tem um grande meio-campo e você tem um grande ataque. E você tem Abel Ferreira, cara. Sim, aí você tem Dudu, Isso aí. você tem Rafael Veiga. Eu acho que essa regularidade, ela também faz parte do equilíbrio do time. Porque ele é muito bom ofensivamente e defensivamente, coisa que a gente não viu no Flamengo hoje. Foi um Flamengo muito bom ofensivamente, né, criando chances, tudo bem, perdeu, mas criou, e ruim defensivamente. Tava com o time misto? Tava. Não, reserva na ruim. defesa e titular do meio pra frente ali, principalmente quando escala o Diego, me desculpa, mas não dá. Eu acho que a grande questão do Palmeiras, o grande nome hoje do Palmeiras, você pode, o Everton baita de um goleiro, o Gustavo Gomes, enfim, o Dudu são ótimos jogadores, o Veiga que não tá numa boa fase, mas é ótimo jogador, e num campeonato tão longo, né, que eu falei, essa maratona do Campeonato Brasileiro, jogadores estarão no momento melhor, no momento pior, mais ou menos, enfim, mas a grande questão chama-se Abel Ferreira, ele tem o time na mão, ele sabe o que fazer com o Palmeiras, é ídolo da torcida. Então isso é indiscutível, é o grande nome, acima de todos os outros do Palmeiras hoje em dia, é o seu treinador, é o Abel Ferreira, ele segura tudo na Sociedade Esportiva Palmeiras. O que eu estava metendo a colher ali no que o Pedro estava falando, é que assim, o Palmeiras perdeu alguns pontos, né, que surpreenderam, que não era para ter perdido, né, como a derrota para o Ceará, a derrota para o Atlético Paranaense, aquele empate lá contra o Avaí, meio esquisito, mas é um campeonato em que todos os outros também, né, quem imaginava que que o Flamengo ia tropeçar tanto? Quem imaginava que o Atlético Mineiro fosse perder tantos pontos, né? E inclusive dentro de casa, empatando com o Curitiba, depois o São Paulo esfacelado e ele não conseguiu vencer o São Paulo jogando lá no Mineirão. É um campeonato em que a regularidade veio meio por baixo e o Palmeiras, mesmo na hora em que tropeçou, ele contou também com o tropeço dos outros e se manteve lá na frente. Ou seja, queimou agora um pouco de gordura, mas a tendência é ele se solidificar, melhorar. Eu concordo que o Flamengo, olhando lá 9 pontos atrás, é que eu coloco como principais rivais. Eu sei que o Atlético Mineiro é o que está mais próximo, é o que tem chance de encostar. O Flamengo muito menos. É que eu acho que tem muito campeonato pela frente ainda e nesse perde e ganha, né? Depende muito da sequência das outras competições também. Piperno, você chegou a lembrar sobre essa vantagem do Palmeiras
de ter uma competição a menos. Claro que nenhum torcedor, nem jogador, nem treinador queria ser eliminado da Copa do Brasil por um dos seus grandes rivais, o São Paulo. Agora, o Palmeiras, diferente de Atlético Mineiro... Ah, não, Atlético Mineiro também. Sim, também foi. O Palmeiras, diferente do Flamengo, diferente do Corinthians, que estão brigando também. Vocês ainda colocam o Flamengo ali brigando por esse título brasileiro, mesmo a 9 pontos. Ele tem uma competição a menos. Ele tem mais tempo para descansar. Por isso, então, dá pra gente dizer que a briga maior, como disse o Zé, é Palmeiras e Atlético. Eu acho que tem que pensar muito no Fluminense também. O Fluminense tá fazendo um baita campeonato. O Diniz tá fazendo o Fluminense jogar muita bola. A gente fala, claro, do Atlético Mineiro, pelo investimento. Agora chegou o Cuca. Mas o Fluminense também vai ameaçar o Palmeiras? Ou você Se pôr o Fluminense, tem que pôr o Corinthians também. Ou você concorda com o Zé, mas o Corinthians tem mais competições que o Fluminense. É mesmo assim. O Fluminense só tem o brasileiro. É mesmo assim. O Fluminense é brasileiro e a Copa do Brasil. Mas o Corinthians tem Libertadores, Mas com o Copa do Balbuena Brasil e chegando, o Brasileiro. Yuri Alberto chegando. Sim. Espera. Mas você tem menos competições. Eu coloco o Fluminense hoje ainda à frente do Corinthians. E você? Olha, eu acho que o elenco do Corinthians é melhor que o do Fluminense. Mas é claro que o Corinthians também cai naquela questão de ter uma competição a mais. Tem muitos jogadores chegando agora. Veja, a gente falou isso durante a semana no Bate-Pronto. Que Será definido daqui a uns dias. Daqui o quê? 15, 20 dias? Vai, exatamente. E o Corinthians, eu acho que ele se reforçou pontualmente muito bem. Um jogador para cada setor, um jogador bom para cada setor. E o Yuri Alberto, eu acho que é um excelente atacante. Eu acho que no próximo ciclo vai ser um cara convocado com alguma frequência para a seleção brasileira. Eu acho muito bom. Agora, eu acho que o Fluminense tá jogando bem, mas eu acho que o Fluminense tem menos opções de elenco. É nessa linha que eu vou também. Eu acho que ele tem um bom time, mas não tem um grande elenco. É diferente de Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e tal. E o Flamengo, eu acho que tem essa questão das 3 competições, que é algo que machuca demais o elenco, principalmente porque a gente tem um calendário esse ano excepcionalmente mais achatado do que o normal, porque a temporada vai acabar no dia 13 de novembro. Então, daqui para o fim da temporada, são só 3 meses e meio para jogar tudo isso. É humanamente impossível o time dar o máximo nessas 3 competições. Agora, Palmeiras e Atlético Mineiro tem uma outra coisa para acontecer. O confronto no Campeonato Brasileiro vai ser no Mineirão depois da Libertadores. Então a gente não sabe qual vai ser o clima, como é que vai ser a Libertadores, quem é que vai ficar pelo caminho, porque os dois vão se enfrentar em Libertadores. Um fica pelo caminho, o outro, óbvio que vai com a autoestima lá em cima. Então, tem realmente detalhes muito importantes nessa disputa entre os dois. Se fosse apostar hoje, repito, a minha grana iria nesses dois. E um detalhe que o Mauro César sempre faz questão de deixar claro, né? Os dois vão decidir agora quem continua na Libertadores. E quem passar na Libertadores, óbvio, vai comemorar muito? Vai. Mas o outro só vai ter o Brasileirão. Quem for eliminado da Libertadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro só vai ter o Campeonato Brasileiro pela frente. Então vai ter mais foco, lógico, né, Pedro? Fica muito forte. É uma situação muito delicada. Então quer dizer que o torcedor vai comemorar? Claro que não. Mas quem passar na Libertadores, provavelmente vai ficar mais fraco do que o outro no Brasileirão. Vai abrir o caminho no Campeonato Brasileiro, basicamente isso. Eu também concordo. Eu acho que quem passar aí vai deixar o outro em uma boa condição na competição, no torneio por pontos corridos. O que a gente tem que destacar aqui em relação ao Palmeiras, que não foi destacado, eu acho, e não é porque venceu que a gente vai deixar de falar, e que quase custou as últimas 3 vitórias do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Hoje sofreu um empate do Internacional, mas foi buscar com o Gabriel Menino já com mais de 40 minutos do segundo tempo. Que o Palmeiras é um time que no primeiro tempo encurrala